Saudações, meus nobres, eu sou o professor João, sejam bem-vindos à nossa aula de número 6 e hoje, turma, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a identificar os três tipos de ligações químicas, tá, que existem na natureza. Como assim? Nós já sabemos que os átomos interagem entre si, através de suas camadas de valência, para formar as chamadas ligações químicas. Só que essas ligações podem ocorrer de três formas diferentes. Pode ser uma ligação do tipo iônica, uma ligação do tipo covalente ou uma ligação do tipo metálica. Então, esse vídeo aqui é para a gente saber identificar, tá? Quando uma ligação é de um tipo ou é de outra. As propriedades características a gente vai trabalhar depois, num vídeo mais específico para cada uma, porque tem bastante coisa envolvida, beleza? Então, hoje é só para a gente identificar, saber identificar. E como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiramente, vamos ter a nossa ferramenta, tá? Que é o nosso instrumento essencial da química, que é a tabela periódica. Então, toda a prova que você vai fazer, seja de Enem, vestibular, concurso, não sei, sempre vai haver ali uma tabela periódica para consulta. Ninguém tem que decorar a tabela periódica, pessoal. Se não tem tabela periódica, fica difícil de conseguir identificar quando é um tipo de ligação ou outra. Então, tabela periódica sempre à mão. Pode ser uma tabela aí do Google, qualquer, tá? Que ela já quebra o galho. Beleza? Então, sem mais delongas, como a gente vai conseguir identificar? Ora, quando uma ligação do tipo iônica, pessoal, entre os átomos, vai ser o seguinte. Eu vou ter um elemento metálico ligado com um elemento não metálico. Metal, não metal. Só isso. Quando eu tenho um metal ligado com não metal, ligação iônica. Já pode botar que é iônico. Simples assim. E a ligação covalente? Ligação covalente é quando não há metais, tá certo? Quando eu não tenho metais ali na fórmula que foi nos dada de uma determinada substância, quando não há metais, a ligação é de natureza covalente. E a ligação metálica, como o próprio nome diz, né, é aquela onde há apenas metais. Só isso, juro. Para saber identificar, é só isso aqui. Vou lá na tabela periódica, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Vou ver se o elemento tal é metal, se é não metal e assim por diante. E fechou, beleza? Eu consigo identificar. Metal com não metal, ligação iônica. Quando não tem metais, ligação covalente. E quando só há apenas metais, ligação metálica. Uma coisa importante, tá, que nós temos que comentar aqui, são palavras-chave, tá? Quais seriam as palavras-chave aqui? Por exemplo, ligação iônica. Para ligação iônica, eu vou colocar assim, ó, doar elétrons. Ocorre aqui uma doação de elétrons. Como assim? Quem é que doa para quem? Ora, aqui no caso, os metais vão doar elétrons para os elementos não metálicos, tá certo, gente? E aqui o termo está correto, tá? Quando eu falo doar, eu quero dizer que os metais eles têm tendência a perder os seus elétrons, a doar realmente seus elétrons, para adquirir a sua estabilidade eletrônica, em troca do elemento não metálico, que quer ganhar aquele elétron, para completar o seu octeto. E assim os dois ficam felizes. Então é bem isso mesmo, tá, pessoal? É doar elétrons. Metal doa e o elemento não metálico recebe, ganha de presente. E veja aqui o seguinte, olha que interessante. Bom, se o metal está perdendo elétrons, lembrando que elétron tem carga elétrica negativa, se o metal está perdendo elétrons, vocês concordam comigo então que na verdade ele fica positivo? O metal fica positivo? Porque se ele está perdendo negatividade, se ele está doando seus elétrons, suas cargas negativas, ele vai ficando cada vez mais positivo. E o elemento não metálico, que eu vou colocar aqui como um N, vai ficar negativo porque ele está ganhando o elétron do metal. Concordam? Olha só que legal isso aqui, gente. Temos então aqui um elemento com carga elétrica positiva e um elemento com carga elétrica negativa. Já sabemos o seguinte, o que acontece com esses dois caras aqui? Eles querem se atrair ou querem se afastar? Já sabemos que na natureza os opostos sempre se atraem. Então, quem é positivo quer ficar do ladinho do negativo e vice-versa. Os opostos se atraem. Então percebam o seguinte, ó, esse tipo de ligação, ligação iônica, é uma ligação muito forte, porque tem interação eletrostática envolvida. É bem difícil conseguir separar essa ligação. E isso vai influenciar lá nos pontos de fusão e ebulição da substância, porque é uma ligação muito forte. Então, quanto mais forte for a ligação entre os átomos, tá? Como, por exemplo, aí, que é a interação eletrostática, eu tenho que fornecer cada vez mais energia para conseguir separar essa ligação, que fica bem difícil, tá? Outra coisa que é importante, só para destacar, ligação iônica geralmente são os sais no geral.
por exemplo, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o sulfato de cobre, que nós usamos como fungicida para as piscinas, tá? Que mais? Os remédios, no geral, os comprimidos, né, as pastilhas, assim por diante, né? Tudo ligação iônica, porque são sais. Então, a classificação dos sais nada mais é do que ligação iônica, beleza? Só para contextualizar um pouquinho. Palavra-chave, então, para ligação iônica é doar elétrons. Quem é que doa elétron? Metal. Tranquilo? Ok. E a palavra-chave para ligações covalentes? Ora, aqui, nós já conversamos sobre ligações covalentes, né? É compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar elétrons, lógico, né? Então, nas ligações do tipo covalente, nós vamos ter sempre o compartilhamento de elétrons entre os átomos. Tem átomos unidos ali, né, que não são metálicos, ligação covalente não tem metal. Quando eu tenho esses átomos reunidos, eles estão juntos fazendo a ligação química, aqueles elétrons pertencem a todos, beleza? É de todo mundo, é como se os átomos tivessem casado, assinaram um contrato, tem união de base e tudo mais, e ninguém está ganhando elétron, ninguém está perdendo elétron. É tudo dos dois, beleza? Dos dois, dos três, seja de quantos átomos estivermos falando aí. Mas a palavra-chave para ligação covalente é compartilhar. Em relação à ligação iônica, tá? As ligações covalentes elas são mais fracas, então elas são mais frágeis e eu consigo fornecer menos energia para conseguir separá-las e quebrar as moléculas, tá? Então são ligações um pouco mais fracas, aliás, são bem mais fracas do que as iônicas. Palavra-chave então para covalente é compartilhar elétrons, fechou? Beleza? E aqui para a ligação metálica, que é só metais, a palavra-chave aqui vai ser a nuvem eletrônica. Ora, o que é nuvem eletrônica? Eu vou colocar aqui só um Ezinho de elétrons, tá? Um Ezinho de elétrons. Nuvem de elétrons pode ser. O que seria essa tal de nuvem eletrônica que eu falei, que seria a palavra-chave? Nuvem... Ih, o que eu botei aqui? Tá, vem pra cá. Ah, tá, era o M da nuvem. Perdão, tá? Cabeça já chega uma hora que não aguenta mais. Nuvem eletrônica, nuvem de elétrons. Ora, por que eu digo aqui nuvem de elétrons, gente? Vocês lembram que eu falei lá em cima, na ligação iônica, que os metais têm tendência a doar os seus elétrons, a perder os seus elétrons para adquirir estabilidade? Então, aqui vai ser o seguinte. Imagina que eu tenho uma chapa de ferro aqui, tá? Tenho aqui uma chapa de ferro, tem os átomos de ferro que compõem esse material. Concorda comigo? Ok, mas neste material vai acontecer o seguinte. Os átomos de ferro não estão se ligando de forma covalente. Não estão se ligando de forma iônica. Por quê? Porque os átomos de ferro que estão ali estão loucos para perder os seus elétrons. Então, estes elétrons que estão ali, na chapa de ferro, que compõem o ferro, né, no caso, eles estão andando entre aspas, né, eles estão se movimentando por toda a superfície do material, aliás, por toda a dimensão do material, só que aleatoriamente, como se fosse uma nuvem, como se fosse uma onda. Então eles ficam assim, ó, porque elétron nunca fica parado, tá, gente? Elétron está ali sempre em movimento. E o que acontece? Esses elétrons eles estão loucos para sair da chapa de ferro, para conseguir estabilizar o ferro, porque ele quer perder esses elétrons. E eles ficam aqui num constante movimento de forma aleatória. Vai para cá, vai para lá, para a direita, para a esquerda, vai para a diagonal, vai para cima, vai para baixo. Não sei, tá? Só sei que está caótico ali, por isso que se chama de nuvem eletrônica. E por que isso aqui é importante? Porque nós sabemos que os elementos metálicos são ótimos condutores de eletricidade, como por exemplo o ferro conduz eletricidade, o cobre conduz eletricidade e assim por diante, tá? E o porquê que eles conduzem eletricidade é por conta dessa teoria aqui da nuvem eletrônica. Estes elétrons que estão aqui, né, os elétrons que estão aqui na chapa de ferro, em movimento, permitem que a corrente elétrica consiga percorrer o seu caminho por toda a extremidade do material, beleza? Então é basicamente isso aqui, tá? Não vou entrar muito em detalhes, mas é só para a gente chegar aqui ter um contexto, para saber um pouquinho quais são as diferenças entre os materiais, tá certo? Então, quanto mais elétrons livres, tá? Quanto mais nuvem de elétrons eu tiver no material, melhor condutor elétrico ele vai ser, ok? Maior facilidade de dar um choque. Tranquilo, pessoal? Ok. Isso aqui então foi só para a gente contextualizar. Só relembrando então, ligação iônica, metal não metal, covalente não há metais e metálica, não, metálica é só metais. Deixa eu apagar esses desenhos. Vamos aqui para a próxima. Próximo slide. Está aqui nossa tabela periódica. Gente, olha só. Então, quando a gente for identificar o que é um metal e um não metal, numa estrutura, numa fórmula molecular,
nós vamos recorrer à tabela periódica para identificarmos o que é metal e o que não é metal, né? Concordam comigo? Ora, aqui nós vamos ver o seguinte, ó. Temos aqui a primeira coluna, né? As tabelas mais completas sempre dizem, né, o que é metal e o que não é metal. A primeira coluna, com exceção aqui do hidrogênio, é chamada de coluna dos metais alcalinos, tá? Então, tudo isso aqui, ó, tirando o hidrogênio, toda essa coluna aqui, é metal alcalino. Os metais alcalinos estão aqui. Beleza. E a segunda coluna é a coluna dos metais alcalinos terrosos, tá? Aqui, ó, na coluna do berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, assim por diante. Tudo metal. Aqui, ó, tudo isso aqui de roxo, ó, tudo isso aqui de roxo são os chamados metais de transição. São os metais de transição, beleza? Aqui, nós temos os elementos não metálicos, que eu vou fazer assim, ó. Deixa eu botar de vermelho. Vai aqui do boro, carbono, nitrogênio, fósforo, silício, tá? Bromoastato e os gases nobres. Olha só, gente. Essa parte da tabela periódica que eu desenhei para vocês, que eu destaquei aqui para vocês em vermelho, são elementos que não são metálicos. Olha a diferença, todo o resto aqui é metal, tá? Aqui, ó, até aqui é metal, tudo isso aqui é metal. Opa, deixa eu botar aqui outra cor, o azul que eu tinha botado. Eita, caneta, vem cá. Aqui, ó, do alumínio, silício, galho, germânio, arsênio, ó, tudo isso aqui é metal. Aqui também nós temos os metais, que é da série dos lantanídeos. Aí são os metais terras raras, que a gente chama. E aqui embaixo também, ó, tudo metal, que é da série dos actinídeos, tá? Que a gente não vai entrar aqui no mérito agora, tá? Porque desses nomes. Mas então assim, ó, o que não é metal, que é mais fácil de você identificar? O que não é metal é daqui, ó, é do boro, carbono, nitrogênio, oxigênio. É da família 17, tá? Nenhum deles são metais. E a família 18, que são os gases nobres, tá? Então, tudo isso aqui que eu coloquei em vermelho não é metal. Aí o próprio hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio ele está ali na coluna dos metais alcalinos, mas ele é uma exceção à regra. O hidrogênio não é metal. Todo o resto aí é metal. Mais de 80% da tabela periódica é metal. Só uns pouquinhos por cento aí que não é. Então fica mais fácil de você identificar. E sempre na tabela periódica vai ter aqui os indícios. Ó. Aqui embaixo, por exemplo, ó, verdinho aqui está dizendo que é não metal. O azul é os gases nobres. Tá? O azul um pouquinho mais fraco é os semimetais, assim por diante, beleza? E assim vai indo. Ó. O azul mais clarinho são os halogênios. Que aqui essa configuração de cor não ficou muito fácil de conseguir compreender. Mas tem tabelas melhores que a gente pode identificar quando não é metal e quando é metal, beleza? Mas tudo isso aqui que eu circulei para vocês não é metal, também incluindo o hidrogênio, beleza? Só para a gente ter aqui uma visão do quanto de metais que tem na tabela periódica, tá? Então, só deixa eu apagar aqui, vamos apagar tudo, ok? E vamos fazer um pequeno exercício aqui. Exemplos. Vamos tentar identificar nestas fórmulas onde que existe ligação iônica, onde que existe ligação covalente ou metálica, tá? Se houver ligação metálica aí. Beleza. Vamos fazer aqui, pegar a canetinha. Ó, primeiro exemplo, NaCl, gente. Olha, primeira coisa, quantos elementos diferentes nós temos aí? Bom, nós temos o elemento Ca e temos o elemento Cl, né? Eu falei Cl, Na, espero que tenha falado Na. Temos o elemento Na, que é o sódio, tá? E temos o elemento Cl, que é o cloro. Ora, agora então vou recorrer à tabela periódica. Primeiramente, eu vou olhar se o sódio, que é o Na, se ele é um metal ou não. Bom, a tabela periódica, se vocês forem perceber, vai me dizer que o sódio é um metal. E o cloro, que é da família 17 dos halogênios, ele não é um metal. Ou seja, quando eu tenho metal ligado com não metal, é uma ligação do tipo iônica. Concorda? Ligação do tipo iônica. Ok. Vamos para o próximo. CO2. Quantos elementos diferentes nós temos aí? Nós temos o carbono, que é o C, e temos o oxigênio. Ora, então agora eu vou ter que ir na tabela periódica para saber se é uma ligação do tipo iônica, covalente ou metálica. Carbono. Carbono, gente, ele é um metal? Se eu olhar a tabela periódica, vai me dizer que o carbono não é metal. Não é. E o oxigênio, que está na família 16, também não é um metal.
Ora, então se nós não temos metais aqui, a ligação só pode ser do tipo covalente, aquela que compartilha elétrons, né? Covalente. Vamos escrever aqui, covalente. Ok, bonito. HNO3. Bom, vamos separar aqui os elementos que compõem a substância. Temos o H, que é o hidrogênio, o N, que é o nitrogênio, e o O, que é o oxigênio. Vamos ver se tem metais aí. Hidrogênio é um metal? Ah, ele está na família 1, então que é a família 1 dos metais alcalinos. Sim, concordo, só que o hidrogênio é exceção. O hidrogênio não é um metal, ele é um gás a temperatura ambiente e a pressão normal, tá? Ele é um gás. Nitrogênio está na família 15. Nitrogênio, que está na família 15, também não é um metal. E o oxigênio, nós já sabemos, também não é um metal. Ora, então se não há metais, é uma ligação do tipo covalente. Olha só que legal. Ligação covalente é aquela que compartilha elétrons. Ok? KCO3. Vamos analisar essa aqui, identificar que tipo de ligação existe aqui. Temos o KCO3, ó. Temos o K, que é o cálcio, o C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio. Então agora eu vou olhar na tabela periódica para ver o que ela me diz sobre estes elementos em questão. Cálcio é metal ou não metal? Cálcio, ele é um metal, olhando na tabela periódica. Beleza. Carbono, está lá na família número 14. Carbono não é um metal. Oxigênio também não é metal. Então vejam só, eu tenho um elemento metálico ligado com elementos não metálicos, correto? Então aqui no caso nós vamos ter uma ligação do tipo iônica. Se eu quisesse ser um pouquinho mais preciso, eu poderia dizer o seguinte, ó, temos uma ligação iônica entre o cálcio e essa estrutura aqui correspondente do carbono e do oxigênio, correto? O CO3 com o cálcio, tá fazendo a ligação. Mas nós também temos, olha que interessante, ó, carbono e oxigênio são elementos não metálicos e eles estão ligados, né? Eles estão ligados, não tem metal aqui, então aqui seria iônica E covalente. Posso colocar assim, iônica E covalente. Covalente por parte do carbono e do oxigênio, tá? Mas, ó, o que leva em consideração aqui quem tem maior prioridade é a ligação iônica, beleza? A ligação iônica tem mais prioridade. A ligação, essa estrutura aqui nós chamamos de estrutura iônica, tá? Eu só coloquei aqui o covalente porque ele vem justamente do carbono e do oxigênio, mas aí está em menor interação, tá? O que importa é o iônico. Esse cara aqui, ó, o 5, MgCl2. Vou separar os elementos, por exemplo, aqui, ó, Mg e o Cl. Mg é o elemento químico chamado magnésio e o Cl é o cloro. Se eu for na tabela periódica, eu vou encontrar que o Mg é um metal. O magnésio é um metal, tá? Dos metais alcalinos terrosos. E o cloro, que está na família 17 dos halogênios, não é um metal. Ora, metal com não metal é ligação do tipo iônica. Correto? Ok, bota lá. Foi. Ficou horrível, mas foi. E agora aqui, ó, H2SO4, vamos identificar. Temos o elemento H do hidrogênio, temos o elemento S do enxofre e temos o elemento O do oxigênio. Nós já sabemos o seguinte, hidrogênio não é metal, enxofre, tá? Enxofre, se for olhar a tabela periódica, ele não é um metal. Se eu for procurar lá, vocês vão ver que ele não corresponde à classificação dos metais. Não é. E o oxigênio também não é. Não temos metais aqui? Então, se nós não temos metais, é uma ligação do tipo covalente. Compartilha elétrons. Ok. Covalente. Beleza. Eita, beleza. Ficou horrível, mas dá para entender. E por último, tá? Temos aqui o elemento Fe e o elemento O, correto? Fe, se eu for na tabela periódica, é o ferro. Sabemos que o ferro é um metal. E o oxigênio, já sabemos que não é um metal. Então, quando tem metal ligado com não metal, iônico. Eita. Iônico. Ligação do tipo iônica. Gente, é basicamente isso, tá? Se tem metal com não metal, iônica. Se não há metais, é covalente. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, só o ferro,
o Fe como um 8, tá? Eu poderia dizer que isso aqui é uma ligação metálica, porque eu estou representando aqui o elemento ferro, poderia ser uma chapa de ferro, por exemplo, né? Então seria uma ligação do tipo metálica. Poderia colocar assim um M de metálico. Tranquilo? Acho que não tem muito mistério, né? É só tu separar os elementos que compõem a substância, ver quem é metal e quem não é metal, com base na tabela periódica. Tranquilo? Se ficou com alguma dúvida, me chama, coloca aí nos comentários, ou me chama, faz sinal de fumaça, qualquer coisa, que eu fico após para tirar todas as dúvidas que tu precisar. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.